Olá, meus amigos, minhas amigas, mais um programa, A Hora do Mestre. No programa de hoje, nós vamos trabalhar com um tema que, mal ou bem, nós temos algum contato quase que diário com esse tema. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri está sempre sendo noticiado em TV, em rádio, jornal, impresso. Por quê? Porque o Tribunal do Júri é um órgão jurisdicional, órgão do Poder Judiciário, embora não conste expressamente do artigo 92 da nossa Constituição Federal, portanto, alguns defendem que não se trata de um órgão do Poder Judiciário, mas não é o que predomina, é um órgão do Poder Judiciário que com certeza está sempre aí no noticiário, porque há muita notícia de mortes dolosas, e quando tem uma certa repercussão, o júri sempre entra em cena. Então, por que determinados crimes são julgados por um juiz comum, o juiz singular, o juiz togado, o juiz de direito, e outros crimes são julgados pelos jurados? Como funciona isso? Então, vamos aqui, primeiro, definir que o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário. E para quem está estudando para concurso, volta e meia é questionado qual a composição do Tribunal do Júri. E dentre as alternativas aparece a alternativa 7 jurados. E está errado, porque o Tribunal do Júri é composto por 25 jurados e o juiz-presidente. O conselho de sentença é que é formado por apenas 7 jurados, que vão ser selecionados desses 25. Nem sempre os 25 aparecem, se apresentam para o serviço do júri, que é um serviço obrigatório. A pessoa não pode recusar prestar esse serviço injustificadamente. Então, se for feita a lista de jurados, a pessoa é contemplada com a possibilidade de exercer essa função pública, função de julgar, função jurisdicional, ela não pode se recusar, salvo se houver um motivo justificado. Dos 25 jurados, são escolhidos 7 para formar esse conselho de sentença. Agora, e quando não comparecerem os 25 jurados? A sessão de julgamento poderá ser iniciada com a presença de pelo menos 15 jurados. E esses jurados, eles serão escolhidos pela acusação e pela defesa. Então, o juiz vai chamando cada um dos jurados que estão presentes, os 25 ou 15 no mínimo, e a defesa tem direito de recusar, a acusação tem direito de recusar. E precisam justificar? Depende. Você tem recusas que tem que ser justificada. Essa recusa não tem um número máximo, pode ser tantas quantas forem necessárias. Agora, recusa injustificada, o que eu estou dizendo? O juiz vai chamar um jurado e vai perguntar à defesa se a defesa aceita aquele jurado. A defesa pode recusar. Eu recuso esse jurado. De repente é um crime, uma mulher foi morta pelo marido e esse jurado é um homem. Então, de repente, pode haver uma espécie de corporativismo machista. Então, para a defesa, é melhor que o jurado seja um homem. Já a acusação, talvez, vá ter predileção por jurado que seja do sexo feminino. Eles não precisam justificar que esse é o motivo pelo qual recusam esse ou aquele jurado, porque cada um tem direito a até 3 recusas injustificadas. Agora, se for um motivo justo, o jurado é suspeito, é impedido, aí pode ser tantas quantas recusas forem necessárias.
Desses 7 jurados, que compõem o conselho de sentença, eles têm que ter no mínimo 18 anos, gozarem de idoneidade moral, e esse serviço é um serviço público relevante, a pessoa deve cumprir, salvo motivo justificado. A pessoa que é escolhida, ela fica prestando serviço de júri por um mês. Então, naquele mês ela vai funcionar. Tantas quantas sessões de julgamento ocorrerem, aquele jurado durante aquele mês vai estar à disposição do júri. Depois só pode voltar a funcionar como jurado no ano seguinte. Em outras palavras, só pode funcionar uma vez ao ano, mas uma vez que eu diga um mês, tanto quantas forem as sessões. Se for uma sessão, vai funcionar em um julgamento apenas. Mas se forem 10, 15, 20 julgamentos, aí depende da característica, do tamanho, da demanda que há naquela comarca. Bom, os jurados, então, eles são obrigados a comparecer, número de 25 que compõem o tribunal. Dos 25, tem que ter pelo menos 15, senão vai ter que adiar a sessão de julgamento. Na hora de selecionar qual jurado, podemos permitir que a defesa recuse 3 e a acusação recuse 3, sem precisar justificar. Agora, justificadamente, podem recusar tantos quantos forem. Como é que funciona? Pergunta para a defesa aceita o jurado? A defesa diz sim. Então, passa a perguntar para a acusação. Acusação, você aceita esse jurado? Se a acusação disser não, esse jurado vai ser excluído. Depois aparece um novo jurado. Pergunta para a defesa, aceita esse jurado? Aceito. Pergunta para a acusação, aceita esse jurado? Aceito. Então, esse jurado está selecionado. Mas por quê? Por que esse crime em especial vai ser julgado não por um juiz singular, um juiz de direito, e sim por um conjunto formado por 7 jurados, que são jurados leigos, não são juízes. É qualquer pessoa do povo que preenche esses requisitos mínimos que funcionarão como juízes, que serão investidos no poder jurisdicional. A gente vai dar um intervalinho e depois, na volta, vamos resolver essa questão. Até daqui a pouco, não saiam daí. Estamos de volta com o programa A Hora do Mestre. O tema de hoje é Tribunal do Júri. Encerramos o primeiro bloco com a indagação. Por que determinados crimes não são julgados pelo juiz togado, juiz de direito, juiz singular, e sim por um conselho formado por jurados, pessoas leigas? Bom, essa tradição já remonta a muitos e muitos séculos. Então, a gente hoje tem na nossa Constituição Federal, que é a lei máxima, é a lei das leis. Ela prevê no artigo 5º, inciso 38, a instituição do júri. E diz que o júri, ele será competente para julgar crimes dolosos contra a vida. E prevê garantias mínimas ali que o júri possui: plenitude da defesa, soberania do veredicto, sigilo nas votações e a competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Como está no artigo 5º da Constituição Federal, e o artigo 5º da Constituição Federal é onde estão localizados os direitos individuais, as garantias individuais fundamentais, a doutrina classifica
essa previsão que está na Constituição como um direito fundamental do cidadão. Então é como se eu, acusado por um homicídio doloso, tivesse o direito de ser julgado por meus pares, e não por um juiz técnico, não por um juiz togado. Então isso é uma garantia constitucional. E aí o concurseiro, aquele que está buscando uma vaga de concurso público, pode ser questionado. Então a instituição do júri é uma garantia fundamental, é um direito individual do acusado, é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser suprimido, não pode ser diminuído, não pode haver uma restrição, nem por proposta de emenda à Constituição? Sim, a resposta é essa. O que predomina é o entendimento de que é um direito individual fundamental, cláusula pétrea, não pode ser suprimido. Não pode ter proposta de emenda à Constituição pendente a abolir ou tendente ou diminuir, o espectro de atuação, de proteção, de garantia que representa o júri para aquele que é acusado de crime doloso contra a vida. E o que seria crime doloso contra a vida? Crime doloso contra a vida é quando a morte ela é desejada, quando a morte ela é auxiliada. Então vamos entender quais são os 4 crimes dolosos contra a vida. O crime definido no artigo 121 do Código Penal, homicídio, matar alguém dolosamente, pena de 6 a 20 anos. Se for matar por motivo torpe, fútil, por emboscada, traição, dissimulação, ou qualquer outro meio que dificulta ou impeça a defesa da vítima, por meio cruel, por explosivo, emprego de veneno, de forma insidiosa. Bom, tem várias qualificadoras que faz com que a pena do homicídio, que era de 6 a 20, passe a ser 12 a 30. Mas só vai para o júri se for homicídio doloso. Portanto, homicídio culposo não vai, homicídio pré-ter-doloso, que não é homicídio, na verdade o que a gente chama de homicídio pré-ter-doloso, anote aí, concurseiro, nada mais é que o crime do artigo 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Então, o crime é lesão corporal, mas é apelidado, etiquetado, rotulado como homicídio pré-ter-doloso. Mas nada disso vai para o júri, só o homicídio doloso. Mas se eu tiver um roubo seguido de morte, que é o famoso latrocínio, não vai para o júri. Extorsão seguida de morte, não vai para o júri. Estupro seguido de morte, não vai para o júri. Só vai para o júri quando for homicídio doloso. Além do homicídio doloso, também compete ao tribunal do júri julgar o crime de auxílio, instigação, induzimento ao suicídio. Então, calma aí, o suicida não pratica crime, porque você atentar contra a própria vida não está danificando, violando ou trazendo perigo para bem jurídico alheio. Então não tem crime, porque crime só pode ser considerado crime se você observar o princípio da ofensividade e da alteridade. Então crime é uma conduta que traga dano ou perigo de dano a bem jurídico alheio. Então eu cortar meu braço não é crime, eu destruir meu patrimônio não é crime, eu me matar não é crime. Agora, eu auxiliar, prestar um auxílio material, prestar uma arma, um veneno, uma corda, ensinar técnicas para que a pessoa se mate, tudo isso é um auxílio material ao suicida. O suicida não pratica crime, mas eu pratico. De repente a pessoa está triste, deprimida, e eu, ao invés de tentar confortar a sua alma, eu fico plantando a semente suicida na cabeça. Se mata, pula da ponte, resolve logo isso, sua vida é uma porcaria. Eu estou fazendo nascer a ideia suicida. Quando eu faço nascer, isso significa induzimento. Induzimento ao suicídio. É crime. Ou então a pessoa suicida já está pensando em se autoeliminar.
E eu, ao invés de demovê-la da ideia, eu coloco mais lenha na fogueira, eu fico instigando, eu fico assolando a fera, eu fico reforçando a ideia suicida. Então, auxiliar, que é materialmente, induzir ou instigar o suicídio é crime. Infanticídio, a mãe matar o próprio filho recém-nascido durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal, é um infanticídio. Na verdade, isso seria um homicídio, porque está matando alguém, está matando um recém-nascido que é uma pessoa. Mas o legislador quis dar um tratamento mais brando, revelando que está reprovando menos, porque a mulher está alterada em razão de toda a transformação pela qual ela passa, em razão do puerpério, do estado puerperal. Então, infanticídio é crime doloso contra a vida. E o outro crime doloso contra a vida é o aborto. Lembrando que o aborto só é crime se for doloso. Aborto culposo não é crime. Aborto doloso só não é crime se for aborto que interrompa uma gravidez resultante de estupro, aí a lei não pune, ou um aborto que interrompa uma gravidez que cause risco de morte para a gestante, aí não há crime, ou aborto do feto anencéfalo, sem as calotas cranianas, sem encéfalo, conforme o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Daqui a pouco a gente retorna para dar seguimento, não saiam daí. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, procedimento do júri. Encerramos o segundo bloco apontando quais são os crimes que são julgados pelo tribunal do júri, e não por um juiz de direito, um juiz técnico, um juiz togado, e sim um conselho formado por 7 pessoas do povo. Eu falei que seria o homicídio doloso, seria o auxílio ao suicídio, seria o infanticídio e seria o aborto. São 4 crimes que competem ao júri. Mas o júri não pode julgar nenhum outro crime? Não. O júri não tem competência para julgar outro crime, ok? Mas eu falar isso não impede que eu chegue a uma outra conclusão. Qual? Embora constitucionalmente não tenha sido atribuído expressamente ao júri a competência para julgar outros delitos, mas a gente sabe, quem estuda processo penal, que é possível os jurados julgarem outros crimes. Como? Primeiro, é partir do entendimento que a Constituição Federal estabeleceu aos jurados uma competência mínima, que pode ser ampliada. E o legislador amplia a competência do tribunal do júri. Quando? Quando você tem crimes conexos, ligados ao crime doloso contra a vida. Um exemplo, a Constituição Federal não diz que compete ao júri julgar, por exemplo, estupro. Mas se o estuprador tem que matar o marido, matar o pai, matar o namorado da vítima de estupro, para depois estuprar, o que nós temos? Temos um homicídio qualificado, porque ele foi praticado para assegurar o crime de estupro, isso é uma qualificadora, a pena pode chegar a 30 anos, e temos o crime de estupro. E daí? Eu vou mandar o crime de estupro para o juiz singular, o juiz togado, o juiz de direito, e o homicídio para os jurados. Seria isso, seria cada um no seu quadrado, mas não vai ser por quê? Porque o artigo 76 do Código de Processo Penal diz que quando um crime é praticado para assegurar a execução de outro, isso configura conexão. E o artigo 79 do CPP, Código de Processo Penal, diz que a conexão importará na reunião do processo e do julgamento.
Em outras palavras, tem que juntar. Não vou poder separar, mandar o homicídio doloso para os jurados e o estupro para o juiz singular. Não vou poder separar, porque a lei manda juntar. Pô, tudo bem, mas vai juntar aonde? Manda tudo para o juiz singular ou manda tudo para os jurados? O artigo 78 do CPP traz a solução. Fala que concorrendo um órgão jurisdicional comum e o tribunal do júri, prevalece o júri. O júri é o foro prevalente. Em outras palavras, o júri que já tem a competência dele constitucionalmente fixada para julgar crime doloso contra a vida, homicídio, vai ter a sua competência ampliada para alcançar o estupro, por causa do CPP. Isso se justifica porque evitar decisões conflitantes, evitar que a decisão do júri seja uma e do juiz singular seja outra, economia processual, julgar, movimentar a máquina do judiciário, do Ministério Público, da polícia, 2 vezes, multiplicando todos os atos processuais por 2, se os fatos são ligados, ao passar por um fato eu vou estar passando pelo outro. Então a regra de conexão manda juntar, para evitar decisões conflitantes e para evitar também um desperdício, por economia processual. Então o júri pode julgar, além de crime doloso contra a vida, crimes de outra natureza que tenha uma conexão com o crime de homicídio doloso. Eu vou dar um outro exemplo. Eu entrei na casa de João e subtraí os pertences da casa de João. Quando eu estou saindo da casa de João, que estava vazia, não tinha ninguém em casa, eu percebo que a vizinha fofoqueira está de olho no movimento e percebe que eu saio carregando objetos. Então eu, com medo de ser descoberto, eu vou matar essa vizinha para garantir a minha impunidade. Então teve um furto e um homicídio qualificado. A pena pode chegar a 30 anos, porque eu matei para assegurar a impunidade de um outro crime, o furto. Então, como o júri é competente para julgar o homicídio e o juiz singular, juiz comum, juiz togado é competente para julgar o furto, mas há conexão e a lei processual penal manda juntar e diz que prevalece o júri é o foro prevalente, exerce o forum attrationis, vai tudo para o júri. Aí você vai ter o júri julgando homicídio doloso e furto. Bom, a ideia geral, panorâmica é essa. Os jurados vão julgar crimes dolosos contra a vida, mas poderá ter a sua competência ampliada. Mas calma aí, eu comecei essa conversa nossa falando que o tribunal do júri é composto pelo conselho de sentença, por 25 jurados, dos quais se extrai 7, formando o conselho de sentença, e pelo juiz presidente. Tá, qual é o papel dos jurados e qual é o papel do juiz presidente? Para a gente fechar o programa de hoje, o papel do conselho de sentença é condenar ou absolver. Quem entra no mérito para condenar ou absolver são os jurados, não é o juiz de direito. E os jurados, eles são movidos pela íntima convicção. Eles não precisam justificar por que está condenando, por que está absolvendo. Há o sigilo das votações. Então não precisa justificar, mesmo que contrário às provas dos autos. E ao que compete o juiz-presidente? O juiz-presidente ele vai fazer a dosimetria da pena, vai verificar a questão de verificar a presença das agravantes ou não, cuidar de questões técnicas e conduzir os trabalhos, uma vez que os jurados são leigos. O programa de hoje fica por aqui. E fica o convite. Procure-nos, curso preparatório A Hora do Mestre. Vamos ensiná-lo, vamos prepará-lo para enfrentar concurso público e, se Deus quiser, conseguir seu cargo público, sua estabilidade financeira, para complementar a sua alegria. Fiquem com Deus. Eu vou continuar trabalhando aqui porque tem a segunda parte do tema de hoje. E até o próximo programa. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.